Eu penso num sistema como um conjunto de elementos que se interligam e que possuem uma similaridade. Quando o senhor coloca que armas elas não têm uma similaridade com as estruturas anteriores, então como que eu poderia chamar isso? Eu ainda continuo chamando isso de sistema, já que necessariamente ele não tem uma ligação. Quer dizer então que o indivíduo ele poderia começar aprendendo armas em vez de mãos livres? Não, nesse caso, por isso que eu enfatizei a importância de se referir, né, ao sistema chinês como sistema de variação. Tá? Porque isso, a ideia é explorar a variação de uma situação para que nós possamos nos ajustar a ela de um extremo até o outro. Agora, isso não implica que não haja um ordenamento. Existe um ordenamento, sim. E, aliás, eu queria dizer que esse ordenamento é muito importante. Tá? Não é simplesmente começar de qualquer lugar. O fato de ele variar é porque, à medida que ele vai se desdobrando, esse sistema ele começa a ter múltiplas, né, multiplicidades de desdobramentos, que é justamente o que caracteriza principalmente o caso, né, da que nós chamamos de armas do Wing Chun. E eu queria até fazer uma observação com relação a isso, Nathaniel, porque quando nós falamos em Wing Chun, eu acredito que armas não é uma palavra muito apropriada. Sim, eles são instrumentos, eles são elementos, né, mas armas, eu acho que, né, nem na época dos nossos ancestrais, principalmente no que tange ao bastão, né, poderíamos considerá-lo como efetivamente uma arma, né, mas sim como um instrumento para o Kung Fu. Eu acho que o grão-mestre Moyar, de seu livro Dummy, né, que é o boneco, que ele tem um subtítulo que eu vejo que é muito elucidador, que é justamente chamar o boneco, né, o Buyanjong, nosso boneco de madeira, de um instrumento para o Kung Fu. Né? Ou seja, a tool for Kung Fu, não sei se você recorda disso, e isso também não é só uma exclusividade do boneco de madeira. Eu acho que também é do bastão, também é das facas, né? Ou seja, esses elementos, são instrumentos para o desenvolvimento do Kung Fu. Então, o Kung Fu como um todo, né? Então, por isso mesmo que é importante haver uma progressão, começando com mãos livres e depois avançando até as facas. O senhor menciona a respeito do bastão, mas para que o nosso público leigo que nos acompanha possa ter uma ideia, o senhor poderia descrever essa arma, esse bastão? É um bastão de mais ou menos 2 a 3 metros de comprimento, então é um bastão bem longo, né? Onde uma das pontas é mais estreita que a outra. Por isso que muitas vezes é chamado também de bastão de rabo de rato, porque ele lembra justamente o rabo de um rato, né? Onde a extremidade ela é mais fina do que ao começo do rabo. Tá? Então, ele também tem um nome, ele é conhecido dentro da arte marcial chinesa como Tan Tao Quan, ou seja, bastão de uma cabeça. Por quê? Porque você só usa um dos lados, ao contrário de muitos bastões que você conhece, que você deve ter visto já nos filmes, que utilizam as duas extremidades, ou seja, esse é chamado de bastão de duas cabeças, né? E o nosso não, é chamado de bastão de uma só cabeça. Nosso ancestral Leão Itai, ele, né, é dito que ele foi um bastoneiro do junco. Né? Por quê? Porque os juncos muitas vezes ficavam encalhados, né? Porque os fios muitas vezes não eram muito profundos, apesar do fundo do junco ele ser chato, né? Então o bastoneiro utilizava, eram vários, né? Utilizavam um bastão para empurrar o bastão, né? Então, por ele ter esse tipo de atividade, muitas pessoas associam que ele teria sido um grande expert em Luk Tin Pung Quan, né? O próprio patriarca Ip Man,
né, disse para Grão-Mestre Moyat que para ele, né, o que ele viu, que né, a pessoa que associada a Luc Tempong Quang que teria mais habilidade teria sido Fong Xiu-Chen, né, que é uma pessoa que muitas vezes ele não está, né, citada dentro da linha direta da genealogia do patriarca Ip Man, mas é uma pessoa de extrema importância para o sistema Wing Chun. Então, quer dizer, né, é muito difícil nós identificarmos um ancestral especialista em alguma coisa. Lembrando uma coisa importante, né, a gente tende né, nomear especialistas. Esse é especialista em Siunim Tao, esse é especialista em Chi Sao, esse é especialista em algum componente do sistema ou né, uma particularidade do sistema, né? De fato, dentro da minha visão, o mais importante é você dominar todo o sistema e não ser especialista em uma parte do sistema. Então, muitas vezes é melhor você não ser especialista no sistema e ter uma visão ampla do domínio do sistema como um todo e não sendo um grande especialista num aspecto do sistema. Por quê? Porque tudo isso é uma composição. Por exemplo, né, o bastão ele faz parte do sistema, as facas fazem parte do sistema, assim como o boneco de madeira também. Então, qualquer elemento, né, ele vai ter sua validade a partir do momento que ele componha o sistema e não que ele seja, né, exercido de maneira isolada. Entre o nível Lu Tempong Quang e a trilogia anterior, quais são as diferenças dessa listagem? Muito diferente, tá? Por quê? Porque, como eu havia falado para você, dentro desse processo do sistema, né, existem alguns movimentos que por manifestarem uma fase, que é uma fase que em chinês chama de Po, que é uma fase de rompimento, eles atuam de maneira oposta às fases anteriores, que é justamente o caso do Luc Tempong Quang, né? Então, ele é um contraponto do que acontece anteriormente no sistema. Então, se no sistema você trabalha movimentos focados no centro, né, movimentos que são enfatizando algum tipo de energia, no Luc Tempong Quang você vai ver o contraponto disso, né? Tanto que você vê que no Luc Tempong Quang, né, você vai encontrar a ênfase em apenas um movimento, né, de ataque, né, que seria o Piu Quang. Né? Não existe uma multiplicidade de movimentos. É um movimento único. Por quê? É um movimento único, previsível, onde ambos os lados sabem quando ele irá acontecer. Mas a importância está exatamente em como prepará-lo, como atuar na prefiguração desse processo. E isso que é um dos grandes desafios, né? Por isso que, para quem conhece bem o sistema Wing Chun, enxerga perfeitamente a importância e, acima de tudo, a integração, por exemplo, do Luc Tempong Quang dentro do próprio sistema, né? E, né, a despeito de muitos acharem, como eu havia dito, que o Luc Tempong Quang seria, né, incorporado ao sistema, né, tempos depois, né, da sua fundação.